Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Atos, capítulo 2. Eu vou estar lendo primeiro o versículo 41, que diz assim: Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Amém? Aqui é a mensagem de Pedro, família. Então, hoje, eu vou fazer dessa maneira. Eu li aqui do versículo 14 até o 41 e eu achei muito interessante, ao invés de eu ficar explicando essa palavra, eu ler essa palavra. Então, eu vou ler pausadamente aqui dentro da Bíblia, que não vai ser eu que vou falar, vai ser a palavra do Senhor que vai falar conosco nessa manhã. Essa explicação que está aqui está muito, muito clara para todos nós. Eu vou ler pausadamente, vamos prestar atenção, amém? Se Deus colocar algo no meu coração para eu falar no final, eu falo. Se não, vai ficar só a mesma mensagem lida e muito bem entendida, amém? Diz assim o versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse. O profeta Joel tem na Bíblia, viu, família? Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem na Bíblia o livro do profeta Joel. Ele anuncia o Pentecoste, né? Ele anuncia o batismo com o Espírito Santo. Eu vou continuar lendo o versículo 17, que diz assim: É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso foi Deus anunciando pela boca de Joel aqui. Aí continua no versículo 22, que Pedro fala assim, Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi, olha, já vai entrar a história de Davi, pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte, olha o que Davi fala dentro da Bíblia também. Davi falando: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegrias. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida. Isso está escrito no Salmos 16, do versículo 8 ao 11. Davi falando. Aí Pedro continua, olha, versículo 29. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Salomão, né, família? Nós sabemos.
Versículo 31. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, olha o que Pedro falando, o que é que Davi falou. Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Aí vem o versículo 41 que nós lemos no início. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Amém, família? Aqui, Pedro anunciou a mensagem de Deus. Pedro explicou minuciosamente aqui para todos nós que Deus derramaria, como derramou o Espírito Santo dele aqui sobre a terra, logo após que Jesus subiu. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E falou, antes dele subir, ele falou: eu vou pedir ao Pai que mande um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então ele subiu e pediu mesmo para Deus. E Deus mandou o Espírito Santo, que está conosco até hoje, fazendo milagres e prodígios. E aqui também é a prova que Jesus veio à terra e foi. E aqui é a prova que Davi falou sobre isso. Joel também falou. Então, nós não temos como não acreditar que esse Deus maravilhoso que nós servimos tem feito grandes coisas, família, na nossa vida, desde aquele tempo lá atrás, desde Gênesis. Ele tem feito milagres, maravilhas, prodígios, tantas coisas o Senhor tem nos mostrado, e ele fala aqui na palavra, olha, no versículo 19, ensino no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui, família, ele está falando o que nós temos visto acontecer. Quantos de nós não pegamos nosso celular há uns tempos atrás e não filmamos a lua toda laranjada, avermelhada, toda estranha, diferente? Quantos de nós não temos visto coisas espantosas do céu, as nuvens, as pessoas fazem aquelas fotos com essas mensagens subliminares? Quantas outras coisas vão aparecer ainda no céu, família? Nós temos que estar atentos, porque a tecnologia está tão forte que vai chegar um tempo que vão fazer a imagem de Jesus aparecer no céu. E todos, aliás, muitos, vão pensar que é o próprio Jesus que está ali no céu. Muitos vão ser enganados, até mesmo os crentes. Até mesmo os crentes, a imagem vai ser tão real, com essa tecnologia avançada do jeito que está, que muitos, até nós que servimos a Deus, seremos enganados. Então nós temos que estar atentos. E isso daqui já está escrito na palavra de Deus que iria acontecer. Então nós não podemos nos deixar enganar, família. Nós temos que crer que esse Deus
falado conosco diariamente, o tempo todo. E nós temos que estar atentos dentro da palavra do Senhor, aqui onde foi lido hoje. Olha quantas pessoas se renderam aos pés do Senhor através desse testemunho de Pedro falando com eles, Pedro explicando. E eu creio que nesse momento que Pedro estava explicando, o Espírito Santo de Deus estava ali sobre ele, dominando veementemente e conquistando aqueles corações daquelas pessoas que estavam ali ouvindo atentamente. Por isso que nós temos que estar dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada. Muitas vezes nós nos afastamos da casa do Senhor, porque muitas vezes nós, homens, eu digo isso no geral, falamos o que não é para falar no púlpito, mas nós que estamos lá dentro ouvindo a palavra do Senhor, temos que saber filtrar. Nós temos que olhar para Jesus. A palavra de Deus fala: olhem para o alto, olhem para Jesus, não olhem para o homem. O homem, nesse tempo que nós estamos, iria se esfriar cada vez mais, como tem se esfriado, como muitos têm se afastado da casa do Senhor, muitos têm se decepcionado, muitos têm parado de fazer a obra, muitos têm abandonado a obra do Senhor por causa do homem, porque olhou para o homem ao invés de olhar para Jesus. Nós, na casa do Senhor, nós temos que ter um endereço, nós temos que ter um lugar para a gente congregar e louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor. Não importa as coisas que aconteçam, persevera até o fim. A palavra do Senhor diz isso. Persevera. Vai até o fim, Daniel. Na palavra de Daniel, ali no livro de Daniel, está ali no capítulo 12, se eu não me engano. Você vai até o fim. E nós temos que ir até o fim. Nós não temos que parar no meio do caminho. Nós não temos que nos enfraquecer por coisas que nós ouvimos, por coisas que nós vemos. Nós temos que pedir socorro para Deus. Em nome de Jesus. Socorro. E o Senhor nos dará o socorro. O Senhor nos abrirá os nossos olhos espirituais para que a gente entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que está escrito aqui dentro da palavra, que iria acontecer. Mas que no final nós seremos levados para morar na glória com o Senhor. Amém, família? Nós temos que confiar na palavra de Deus, não é no homem, na palavra. Não pararmos de congregar, não pararmos de nos ajuntar e de contar as coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha e na sua vida, porque Ele tem feito, na minha Ele tem feito, e eu tenho certeza que na sua também. Se você está ouvindo essa palavra, porque Deus tem cuidado de você até aqui. Amém, família? E nós temos que fazer igual Pedro, falar o que tem acontecido, contar o testemunho e mostrar como nós estamos vivendo. Nós temos que ser esse exemplo vivo. Amém, família? Bom dia, família!